E aí eu quero chamar você, Gustavo Segré, que inclusive conversou bastante com as autoridades, mas antes de saber a repercussão delas em relação a todas essas falas de Javier Milei, quero que você analise essa manifestação dessa, que é uma pessoa tão conhecida no mundo todo e que usou a sua própria plataforma para se manifestar favorável ao presidente argentino. E que ele defende o capitalismo. Elon Musk não tem nenhuma simpatia pelo socialismo, pelo comunismo. E aí, eles já trocaram alguns elogios mútuos, o Milei do Elon Musk do Milei. Para Elon Musk, é uma possibilidade de um país que está sobre as consequências do populismo de esquerda fluir a partir de ideias liberais no termos econômicos. Claro, nós falamos ontem, repetimos hoje, são questões teóricas. Não tem nada para mostrar. Sim. É uma questão de dizer, vamos fazer tal coisa. Mas porque tudo que ele apresentou até agora, ele não conseguiu colocar em prática. Nada. Tanto porque é recente, quanto porque o Congresso ainda precisa analisar, né, Segré? Claro, lógico. São 366 medidas, muito provavelmente várias delas vão cair, mas uma questão é fácil. Vamos avaliar objetivamente. Pode que não dê certo as medidas e as propostas do Milei, mas eu tenho certeza, pelo que me mostrou a história, que todas as medidas do populismo de esquerda, chamado socialismo, também não deram certo. De fato, quando você avalia hoje, 51% das famílias argentinas, audiência, olha esse número, 51% das famílias argentinas não chegam a fim de mês. Nossa. 51%. Temos 43% de pobres. Temos 63% de crianças até 14 anos que não comem todos os dias 3 refeições. Então, a situação na que está hoje a Argentina é dramática, por onde a gente olha. Então, eu dou uma linha de crédito para o Milei, não pelo que ele fez, porque realmente não fez, mas já sabemos que o que foi feito não deu resultado. E concluindo essa análise inicial, a questão é muito simples, e por isso o Elon Musk está empurrando muito e colocando muita lenha nessa fogueira do Milei, que é, quantas pessoas de países capitalistas nós enxergamos que migram para países socialistas ou comunistas? Nenhuma. Pronto. Exatamente. Ô, Luiz Felipe Dávila, você acredita que Milei, ele faça uma crítica ou ele traga, de alguma forma, uma crítica ao socialismo e à esquerda no sentido de o capitalismo é melhor, mas é preciso criticar a parte teórica disso, justamente para se colocar contrário às medidas práticas que ele poderia implementar no país, usando o capitalismo como base para isso? Olha, o diagnóstico que o Milei fez é correto, só que a realidade do mundo o mundo hoje é viciado em Estado. Eu estou dizendo o mundo capitalista, eu não estou dizendo o mundo socialista. O mundo capitalista é viciado em Estado, tanto que hoje a gente chama isso de capitalismo de Estado. O Estado tem uma participação cada vez maior na economia, cada vez mais nós temos concentração em oligopólios, cada vez mais nós temos menos liberdade de competição, e tudo isso vem distorcendo o modelo. Então, o Milei usou a palavra muito coletivismo, né? Eu acho que ele devia usar outra palavra, que é o antiliberalismo, porque o antiliberalismo é de direita e de esquerda. O populismo antiliberal, ele está na direita e na esquerda. Essa coisa de defender o nacionalismo econômico, reserva de mercado, é essa ideia completamente contrária do que o Milei defende hoje. Então, o Milei fez o diagnóstico correto. O problema é o seguinte: como desmamar uma sociedade que hoje é viciada em Estado e apoia as políticas antiliberais com o seu voto. Então, tem uma questão de mudança de comportamento e cultura, que eu já disse aqui, que, a meu ver, o Milei menospreza ou não dá tanta importância. Ele acha que dá para encarar a briga. Não dá. As pessoas são... Olha, pega a sua vida. Para você mudar uma coisa, muda a dieta já é difícil, você sente falta daquilo que você não come. Uma coisa tão simples do nosso dia. Mudar a dieta já é complicado. Você imagina mudar essa dependência do Estado e você agora ser mais dependente do seu destino. É o correto, mas isto é um enorme desafio em todas as democracias. E por que eu questionei o Luiz Felipe Dávila sobre essa questão que envolve o capitalismo? Porque foi uma das falas trazidas por Javier Milei. Vamos acompanhar um trecho agora.
O capitalismo de livre iniciativa como sistema econômico é a única ferramenta que temos para acabar com a fome, a pobreza e a miséria no planeta. A vivência empírica é inquestionável. Por isso, como não existe dúvidas de que o capitalismo e o livre mercado são superiores em termos produtivos, a esquerda ataca o capitalismo por suas questões morais, por ser injusto. Dizem que o capitalismo é do mal, porque é individualista, e que o coletivismo é bom porque é altruísta. E que o coletivismo é bueno porque é altruísta. E aí ele usa essa palavra coletivismo que foi mencionada aqui por você, Dávila. Fábio Piperno, quero te ouvir. Bom, primeiro, recentemente o Segré participou, aliás, esteve presente, né, na reunião, no encontro aqui no Brasil do Foro de São Paulo, né? O senhor foi até lá. Maravilhoso. Lá em Brasília, né, Segré? Exatamente. Foi uma infiltrado, foi um infiltrado. Exatamente, infiltrado. Professor Marcos Vinícius, ele foi infiltrado no Foro de São Paulo. Eu fico imaginando o seguinte, se o sujeito chegar lá, vamos pegar, por exemplo, alguém, vamos imaginar assim, um venezuelano. Venezuelano chega lá e tal, alguém ligado ao Maduro, chega alguém ligado ao Maduro e chega lá e vai fazer um discurso atacando, por exemplo, a extrema-direita, o capitalismo e tal. Bom, ele não vai falar, ele vai falar o óbvio que aquela plateia quer ouvir. Claro. O Milei, ele chega lá, então ele no Fórum Econômico de Davos, né, onde parte da nata do capitalismo se encontra, aí ele resolve falar do socialismo. Então ele perdeu tempo. Quer dizer, essa plateia, é óbvio que ela não tem nenhuma simpatia pelo socialismo, então não muda nada ele chegar lá e perder o precioso tempo dele e da plateia para criticar esse tipo de coisa. Aí ocorre o que vários jornais europeus retrataram, quer dizer, o espaço quase vazio, muita gente que se retirou e o público depois lotou o mesmo espaço para ouvir o Macron. Ele perdeu uma boa oportunidade de levar recados melhores. Agora, é evidente também que é muito fácil alguém como ele chegar lá e, até porque herdou um país quebrado e tal, e fazer esse monte de críticas que ele fez à esquerda, enfim, ao socialismo, aos muitos ismos lá que ele usou e tal. Algumas críticas, elas são até pertinentes e tal, mas veja, até pegando uma carona no que o Dávila falou. É evidente também que a gente tem aqui no Ocidente cada vez mais gente supostamente liberal, Estado supostamente liberal, partidos políticos procurando cada vez mais o socorro do Estado. Assim foi, por exemplo, na crise de 2008, assim foi, por exemplo, na pandemia. O Obama se orgulhava de ter salvo a GM, né? Houve lá uma injeção direta de dinheiro de muitos bilhões aí para salvar grandes empresas. Aqui, por exemplo, eu cito sempre que banqueiro quebrado, ele procura o PROER. Agricultor endividado, ele vai lá no Congresso negociar o perdão de dívidas. Empresário urbano que não dá conta das suas despesas, ele vai procurar refis. Tradicionalmente foi assim, sempre foi assim. E não foi a esquerda que inventou esse tipo de recurso. A esquerda até inventa outros. Ela também procura o Estado. Eu concordo que ela também, em momento algum, ela tem como proposta diminuir o tamanho do Estado. Ela não acha isso. Agora, ela não acha isso, só que tem uma coisa, o outro lado não acha isso no discurso, mas ele age assim na prática. Ficou ruim, ele também vai bater lá na porta do pobre do Estado. Piperno, essa sua fala trouxe algumas manifestações aqui. Professor, eu vi ali a cara dele, o Gustavo Segré. Professor, por favor, por que o senhor se manifestou ali durante a fala do Fábio Piperno? E detalhe, só uma última coisa, país endividado ainda vão bater no caixa da China. Eu concordo com o Fábio, porque eu acho o seguinte, né? Essa questão de esquerda e direita, do Estado, eu acho que o problema é o Estado mal gerenciado. Esse que é o grande problema que a gente tem. Não importa se é de esquerda ou de direita, porque a gente já viu na América Latina vários tempos que nós tivemos governos de direita que eram extremamente populistas, e assim como nós temos governos de esquerda também que são populistas. O problema é que o modelo do Milei, que ele fala, ninguém aplica. Ninguém conhece esse Estado que ele fala a respeito e que ele idealiza. Porque os Estados Unidos é um país extremamente endividado, se mantém às custas daquilo que é a produção mundial. Os países europeus
aplicam grande parte da sua dinâmica, embora capitalistas aplicam muito da sua dinâmica daquilo que o Milei critica nesse processo todo. E o que nós vemos é que o país que mais cresce hoje em dia no mundo, um dos que mais cresce no mundo, é justamente o sistema que é completamente contrário àquilo que ele fala, que é o caso da China, que cresceu e anunciou aí, cresceu 5,2% ao ano. Então, a impressão que eu tenho é que o discurso é uma coisa, a realidade dos fatos é que se impõe. A Argentina é um país quebrado, não consegue dólares, não vai conseguir. A plateia no Fórum Econômico Mundial vem daquele ambiente europeu que está acostumado com algumas coisas. O George Soros é um grande frequentador dessas conversas. Você vê uma plateia internacional que não entende mais esse discurso do Milei. Porque hoje em dia, o que a gente nota é que o grande problema é como você cria mérito dentro do Estado e dentro das democracias. O problema é que nas democracias a gente elege carisma, mas não elege mérito, a gente não elege capacidade administrativa. E o problema é, se nós tivermos a esquerda ou a direita, o grande problema é de gestão. Então, acho que a gente se perde muito nessa discussão de esquerda e de direita. O que a gente precisa é de um Estado efetivamente bem gerenciado e um processo de eleição de pessoas que sejam capazes de administrar o Estado e tentar colocar essa questão do carisma em segundo plano. Então é por essa razão que o Milei fala de um Estado que ninguém nunca viu na história, ninguém conheceu, e é justamente aquela coisa que é muito fácil de defender, porque nós não conhecemos essa realidade dos fatos. 4h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Porque o debate vai continuar e está muito bom. Interessante esse ponto de vista apresentado aqui pelo professor Marcos Vinícius. Gustavo Segré, gostaria de te ouvir então. Os planos de Milei ainda não são conhecidos e podem ou estão sendo aplicados num país que, como mencionou aqui o Luiz Felipe Dávila, está extremamente acostumado a ter a mão do Estado cuidando de praticamente tudo? Isso é fato. Tem mais de 25 milhões de pessoas, de argentinos, que hoje têm alguma benevolência do Estado. Sobre 47 milhões de habitantes. É muita gente. Isso não vai ser fácil de cortar. Eu concordo com o professor na questão da gestão do Estado. Mas tem uma diferença muito importante para observar no que é uma gestão liberal de uma gestão de esquerda, socialista. Por quê? Na socialista é encher de gente o Estado. Inclusive, nessa gestão, eu gostaria de incluir também a possibilidade de colocar, por exemplo, nas estatais, nas empresas estatais, pessoas competentes e não militantes que devem, o governo deve algum favor, então coloca para dirigir alguma das estatais ou lugares. Temos inúmeras questões no Brasil como exemplo disso. E a outra situação que tem a ver com a China, eu prefiro um país que cresça menos e que dê liberdade para as pessoas. A China está utilizando hoje um comunismo capitalista ou um capitalismo comunista, mas onde as liberdades são bastante restritas. Então, o fato de ter um crescimento econômico que é indiscutível e que inclusive 5,2% é pouco em relação à história recente da China e que está complicando o mundo em função de ser tão baixo, não justifica por si o mérito do governo, na minha opinião, quando você, para ter esse resultado, conspira contra a liberdade dos habitantes. O professor levantou a mão por quê, professor? Permita-me discordar totalmente nesse aspecto, e não é para defender a China, não, longe de mim, nesse sentido, porque a China não precisa de defesa. Mas é relevante falar que quando se fala que a China crescia em números de 10%, nós não podemos esquecer que o PIB da China hoje é 17 trilhões e 5% de crescimento é muito mais do que era 10% no passado. Então essa é uma informação equivocada que as pessoas gostam de dizer com relação ao crescimento da China, que não é mais a mesma coisa. A China enfrenta o problema da economia mundial, como enfrentam todos os países no mundo nesse sentido. E eu me atreveria, como eu moro na China, eu me atreveria a dizer que você tem muito mais liberdade com relação à segurança, à forma como você vive, e você não vê a China em 2019, mandou 160 milhões de habitantes, 160 milhões de turistas pelo mundo. Todos voltaram para a China. Eu não sei se esses países que a gente fala tanto, se essa quantidade de gente que migrasse ou viajasse teria a oportunidade de voltar. Então, acho que a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente analisa, porque a situação é muito diferente. São modelos diferentes de governo, são modelos diferentes de economia, e o que o fato é que, efetivamente, se você perguntar para um chinês se ele prefere morar na China ou morar no Brasil, morar na China ou morar na Argentina, eu não tenho dúvida de que ele vai dizer, apesar de todas essas restrições que a gente gosta de repetidamente falar a respeito,
com certeza a preferência dele é morar na China, justamente porque o país alcançou um nível de desenvolvimento econômico em 40 anos que nenhum país do mundo capitalista conseguiu. Imposição do Estado? Me parece que não. Agora, 4h29, o pessoal da rádio está de volta, viu? A gente está debatendo aqui a situação na Argentina, o discurso de Javier Milei e as comparações com outras economias aqui do mundo. O professor falava um pouquinho sobre o funcionamento na China. Quero ouvir você, Luiz Felipe Dávila. Nós temos que tocar em dois assuntos importantes aqui. Primeiro, crescimento econômico varia demais num país que atingiu o que a gente chama do nível de renda média para baixo ou para cima. Então, países pobres, como é o caso da China, como é o caso do Brasil, ou de outros países emergentes, evidentemente tem espaço para crescer muito mais rápido. O problema é quando você atinge um país de renda média, aí a coisa começa a ficar mais difícil, o crescimento econômico tende a diminuir. Então esse é o primeiro ponto importante. Tem ritmos de crescimento distintos entre países emergentes e países desenvolvidos. Então não dá para misturar as duas coisas, não dá para ter o mesmo critério para as duas coisas. O segundo ponto importante é que nos momentos de crise, quem sabe se reinventar são as democracias. É por isso que os regimes socialistas entram em colapso toda vez que entram em crise, porque não conseguem sair da crise. Justamente por não ter essa liberdade de discutir os problemas, buscar soluções, a inovação, isso não aparece. E aí o sistema começa a se fechar e, portanto, entra em decadência e implode. Esse é o Maquiavel já dizia isso, assim, que todo sistema hierárquico é muito difícil de conquistar, mas uma vez conquistado, despenca rapidamente e que os países mais democráticos, ou o que ele chamava de repúblicas, é muito mais fácil invadir, conquistar, mas é muito mais difícil de manter o poder justamente por causa dessa pluralidade de ideias pessoas. Então, qual é o ponto em que eu estou dizendo aqui? Qual foi o momento mais grave da crise? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Quem é que produziu a maior série de estadistas do mundo? As democracias. De Gaulle na França, Churchill na Inglaterra, De Gasperi na Itália. Nós tivemos uma onda de grandes, aliás, os grandes estadistas, Roosevelt nos Estados Unidos. Então foram os grandes estadistas que construíram esse mundo que hoje nós vivemos, que era baseado na teoria da liberdade, da democracia, do capitalismo. Qual é o problema? Que parece que as pessoas que vivem esse mundo da liberdade, do capitalismo, estão perdendo fé nos princípios da democracia e do capitalismo e vão aceitando cada vez mais essa teoria antiliberal, que é cada vez o Estado participar mais, intervir mais na economia, na sociedade. Então, nós nos acostumamos com um modelo de intervenção e aí todo mundo se acomoda em fazer negócio. E aí, em vez de conquistar mercado, o que você quer conquistar é favor de governo. Este é o problema hoje que o capitalismo vive. O capitalismo precisa de mais capitalistas. E nisto, como eu disse, o diagnóstico do Milei está certo. O que ele está dizendo, ele fala, gente, vamos concorrer, vamos disputar mercado, vamos depender mais do mercado e da capacidade de cada um de nós, ao invés de ficar fazendo romaria ao Estado para conquistar mais benefício, mais privilégio e mais direitos.